E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Bom, estou trazendo aqui um conteúdo que normalmente tem muito aluno que ainda tem dificuldade, que é o Teorema de Pitágoras. Lembrando que esse teorema ele é muito utilizado em vários problemas matemáticos, mesmo não sendo exclusivamente do Teorema de Pitágoras, mas várias situações que envolvem triângulo retângulo, a gente consegue utilizar o Teorema de Pitágoras de forma bem prática e bem objetiva, certo? Então vamos lá. Primeiro, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo, certo? Quando a gente fala de triângulo retângulo, não necessariamente tem que estar o triângulo do jeito que está aí na imagem para vocês. Isso poderia estar representado dentro de um problema, dentro de uma figura, poderia ser o telhado de uma casa, poderia ser uma parede em relação ao piso, poderia ser uma rampa de acesso, enfim, várias situações do dia a dia remetem um triângulo retângulo. E todas as vezes, num problema matemático, numa questão do dia a dia, que tivermos um triângulo retângulo ou uma situação que remeta a um triângulo retângulo, nós podemos utilizar vários teoremas. Um deles a gente vai estudar agora, que é o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. No triângulo retângulo, nós temos que observar o seguinte: o ângulo reto já determina que ele é um triângulo retângulo. Outra coisa, no triângulo retângulo, nós vamos ter catetos e nós vamos ter um lado que representa a hipotenusa. Beleza? Então, como é que eu faço para identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa no meu triângulo retângulo? Basta observar onde está o meu ângulo reto. Os dois lados que formam esse ângulo reto, no caso o lado B e o lado C, são chamados de catetos. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Beleza? Quem é a hipotenusa? Como é que eu faço para identificar a hipotenusa? Novamente, eu vou observar onde é que está o ângulo reto e sempre o lado que estiver oposto a esse ângulo reto, ele vai ser chamado de hipotenusa. Certo? Então é bem simples, bem fácil da gente identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa num triângulo retângulo. Beleza? Então vamos lá. Qual é o teorema definido por Pitágoras? Estudando o triângulo retângulo, Pitágoras identificou o seguinte, que a medida do quadrado da hipotenusa ao quadrado, está representada pela letra A, ela sempre será igual à soma da medida do quadrado dos catetos. Então, independente do triângulo, do tamanho que você tiver, se for um triângulo retângulo, tanto faz o tamanho que ele tiver, ele pode ser gigantesco, certo? Sempre o quadrado da medida da hipotenusa será igual à soma da medida do quadrado dos catetos. E aqui nós temos o famoso Teorema de Pitágoras, certo? Então é bem simples de identificar os elementos que compõem esse teorema, quem é a hipotenusa, quem são os catetos, e ele também é bem simples de ser aplicado. Nós vamos ver aqui abaixo dois exemplos para a gente trabalhar e fazer os cálculos e vocês verificarem como é bem simples, beleza? Observe o triângulo 1. Nós temos um lado medindo 4 e o outro lado medindo 3. E aí a gente precisa descobrir qual é a medida desse lado que está faltando. Eu vou chamar essa medida de x, que é como normalmente é feito nos exercícios. Lembrando que essa medida a gente poderia dar
qualquer letra para representar. Eu vou utilizar o x porque é um padrão bem usado nesses teoremas para não confundir aí a cabecinha de vocês. Então vamos lá. Eu vou chamar de x. Como é que eu faço para encontrar esse valor de x? Primeira coisa, eu preciso identificar no triângulo quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Então, quem são os catetos? Vamos observar aqui ó, o ângulo reto, onde é que ele está, certo? Os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, a hipotenusa é o nosso x e os catetos são as medidas 3 e 4. Beleza? Então, usando o teorema de Pitágoras, nós vamos escrever ó, quadrado da hipotenusa, então, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa ordem aqui, pessoal, não importa. Se você escreve primeiro o 4 ao quadrado e depois o 3 ao quadrado, ou da forma que eu fiz. Isso aqui não vai interferir no resultado, beleza? O que você tem que levar em consideração é de obedecer a ordem do teorema. Quadrado da hipotenusa igual cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Essa ordem aqui você tem que obedecer. Mas isso aqui, qual cateto você coloca primeiro, não vai interferir no resultado. Então vamos lá. Resolvendo a nossa questão, nós vamos repetir aqui, ó. X ao quadrado igual. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. X ao quadrado será igual 9 mais 16, temos aí o 25. Para descobrir agora o valorzinho de x, esse expoente 2 vai passar como raiz quadrada. Então, ó, x igual a raiz quadrada de 25, x igual, qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 tem que ser um número que é elevado ao quadrado, que multiplicado por ele mesmo, dê 25. Então, no caso aqui, a nossa raiz será 5. Então, o valorzinho de x ali, nós já descobrimos que vai ser igual a 5. Beleza? Vamos para o segundo exemplo, que tem uma observação aqui bem importante para fazer. No segundo exemplo, mais uma vez, nós temos a medida de dois lados e precisamos encontrar o terceiro. Nesse caso aqui agora eu vou chamar de y. Beleza? Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Identificar quem são os meus catetos e quem é a minha hipotenusa. Então, sempre eu vou me basear onde está o ângulo reto. Então, ele está aqui. Os dois lados que formam esse ângulo reto são chamados de catetos. Quem é a minha hipotenusa? O 10, que está lá do outro lado, que é o lado oposto ao ângulo reto. Aí, ó, um erro comum que o aluno comete é de querer sempre começar o teorema com a letra elevada ao quadrado. E a regra não é essa. O teorema começa com a hipotenusa elevada ao quadrado. Nesse primeiro exemplo, a gente começou com o x ao quadrado, porque o x representa a nossa hipotenusa. No segundo exemplo, o y não é hipotenusa. O y é um dos catetos. A hipotenusa é o 10. Então, obedecendo o nosso teorema, nós vamos escrever 10 elevado ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual a 6 ao quadrado, que é um cateto, mais y ao quadrado, que é o segundo cateto. Então, observe que a letra aqui, ó, ficou no segundo lado da igualdade e não no começo. Aqui representa a hipotenusa. Então, nesse caso, a hipotenusa é 10 e não o y. Beleza? E aí a gente vai resolver da mesma forma que a gente fez o outro. Então, ó, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, igual 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, mais y ao quadrado permanece y ao quadrado.
Como é que eu resolvo isso aqui agora? Eu tenho 100. Esse 36 aqui, ó, eu vou passar ele para o outro lado. Aí lembrando da regrinha, né? Todas as vezes que a gente passa um elemento de um lado para outro da igualdade numa equação, nós temos que inverter a sua operação. Então, como o 36 aqui ele está positivo, ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo, ele vai passar negativo. E do lado de cá, a gente fica apenas com o y ao quadrado. Então, resolvendo aqui, ó, 100 menos 36 dá 64, igual a y ao quadrado. Para encontrar agora o valor de y, o que é que eu preciso fazer? Y vai ser igual a raiz quadrada de 64. Y vai ser igual... Qual é a raiz quadrada de 64? É um número que multiplicado por ele mesmo dê 64. E aí a gente já sabe que esse número é 8. Então, o y aqui vale 8. Beleza? Então, observe que é bem simples de resolver. Não tem nenhuma dificuldade maior que você possa encontrar. Verificou se é um triângulo retângulo. Identificou quem são os catetos e quem é a hipotenusa. E aí, obedeceu o teorema de Pitágoras. O restante vocês já sabem fazer, são cálculos simples, não tem dor de cabeça, beleza? Então esse foi o nosso vídeo, espero ter tirado as dúvidas de vocês. É bem simples, bem tranquilo trabalhar com o teorema de Pitágoras. Num outro vídeo eu vou trazer algumas questões, exercícios, problemas que envolvem o teorema de Pitágoras para resolver junto com vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado suas dúvidas. Qualquer coisa, deixa os comentários aí no vídeo que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Tranquilo? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe com outros colegas que podem também estar em dúvida com esse conteúdo. Esse é um conteúdo muito trabalhado no 9º ano do ensino fundamental, como no 1º ano do ensino médio. Então, compartilha aí com seus colegas, com seus amigos, bota aí nos seus grupos, nas redes sociais, para a gente poder alcançar um número cada vez maior de estudantes que querem aí melhorar dentro da matemática, beleza? Abraço!